Bom dia! Manhã de sexta-feira, estamos começando na hora do café. Lembrando, antes de entrarmos nos nossos noticiários, nas nossas informações, na nossa conversa, em nossos comentários, lembrando a importância que tem de você se inscrever em nosso canal. Eu falei ontem que tivemos uma perda, sabe-se lá por quais estratégias, mas tivemos uma perda de quase 300 filiados, inscritos. É uma coisa impressionante esse vai e vem que você não tem nenhum fator de mensuração ou de controle. É apenas confiar, afinal de contas está nas mãos de outras pessoas. Então é importante que você se inscreva, ative o sininho, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você comente, que você dê o joinha, enfim, que você participe de todo o processo de fortalecimento do canal de Brasília. Antes de nós entrarmos ainda no café, eu quero destacar uma situação muito interessante que eu vivi. Ontem eu recebi uma mensagem de um dos nossos... um dos que acompanham o programa aqui, e ele veio falar assim: olha, seria bom você falar para o seu cinegrafista cuidar às vezes mais da centralização. Apenas para lembrar que aqui não tem cinegrafista. Aqui, como eu falei para uma pessoa de uma rede de TV que veio conversar comigo sobre o programa, aqui eu sou o iluminador, o redator, o produtor, o cinegrafista, o editor, o suíte e tudo. Aqui é feito exatamente no jeito que é possível para levar a informação a você na hora do café. Vamos lá? Vamos começar o dia. Vai ter motivo de sobra para você dar gargalhada já na abertura aqui do Na Hora do Café. E eu vou começar exatamente por essa notícia, porque eu achei ela ridícula demais para não ser compartilhada com você que faz parte do projeto do Canal de Brasília. O Brasil apareceu na lista dos países onde há preocupações com direitos humanos. Em discurso feito na ONU ontem, lá em Genebra, adivinha quem? Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, disse que há retrocessos significativos no Brasil e, acredite, nos Estados Unidos. E aquela senhora, vamos tratá-la como senhora, não abriu o bico sobre Venezuela, Cuba, China, Nicarágua, Coreia do Norte, as republiquetas comunistas na África, nada. Só retrocessos basicamente no Brasil e nos Estados Unidos. Instada pela ministra Damares, que está na Europa, sobre quais seriam as suas fontes para chegar a esses dados, a Bachelet disse que eram ONGs representativas internacionais. Entenderam como é que é o jogo? Vamos dar risada e vamos em frente? O noticiário do Brasil todo, dos jornais todos, está muito centrado na questão do coronavírus. Então eu pretendo não dar tanta ênfase no coronavírus, mas em outros aspectos de notícias pelo país de norte a sul. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde divulgou ontem, no fim da tarde, boletim informando que o Brasil e mais 8 países tiveram casos confirmados do Covid-19. As demais nações que tiveram casos são Dinamarca, Estônia, Geórgia, Grécia, Noruega, Paquistão, Romênia e Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, para quem não sabe, é aquele país que mudou de nome porque era conhecido também como a Grécia do Norte, certo? Por causa da confirmação do primeiro caso de coronavírus do país, de um homem de São Paulo, não deram a identidade dele, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Ela sempre acontece em abril, esse ano será antecipada para 23 de março. Foram disponibilizadas 75 milhões de vacinas. Ainda sobre o coronavírus, afinal de contas é o assunto que vai dominar toda a discussão
aqui para os próximos dias, enquanto maquinam alguns golpes contra o Bolsonaro no Congresso Nacional. Após cerca de 24 horas da confirmação do primeiro caso de coronavírus, explodiram, literalmente, o número de pessoas tratadas como suspeitas. O Ministério afirma que são 132 casos, mas ainda há 213 notificações não analisadas. Ou seja, pode se preparar, porque quando o pessoal passar um olhar nisso aí, vai acontecer do número de suspeitas de coronavírus no Brasil passar de 300 facinho ainda hoje na sexta-feira. O Comitê Internacional de Esportes para Surdos confirmou nesta semana que o Brasil será sede da edição 2021 das Surdo-Olimpíadas, envolvendo 6 mil atletas de mais de 100 países em 22 modalidades. Os jogos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de dezembro do ano que vem, em Caxias do Sul, na belíssima Serra Gaúcha. Até agora foram realizadas 23 edições, nunca aconteceu na América Latina, e a primeira Olimpíada, então chamada como Jogos Internacionais em Silêncio, foi em Paris em 1924. Bora dar uma olhada aí nas notícias? Para você que não quer viver só sendo informado pelo UOL, pelo Globo, pelo Estadão, vamos lá? Rapaz, pensa num cafezinho bom. Correio do Povo de Porto Alegre, geólogo do INPE, alerta sobre problema dos bancos de areia no Guaíba. Eu já disse que o Guaíba não é rio, mas sim que o Guaíba é um estuário de vários rios. Portanto, o que esse geólogo alerta é que há uma mobilidade dos bancos de areia, causando mais dificuldades para a navegação. Gazeta do Sul: como Santa Cruz do Sul vai lidar com o caso suspeito? Lá tem um caso suspeito. Eu acho engraçado que eles dão todo esse destaque para o coronavírus e não falam dos inúmeros casos de dengue. O índice de letalidade do coronavírus, é sempre importante destacar, não chega a 1%. Mas há muitos interesses financeiros por trás disso. Jornal NH: o que muda na tarifa dos pedágios a partir de abril. Notícias do dia, lá de Floripa. Palestra do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, hoje às 10h30, agora às 10h30, em Florianópolis, marca o início das comemorações dos 70 anos da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Gazeta do Povo, um destaque importantíssimo: quase 600 ações judiciais garantem pagamento de super salários a servidores. Tem gente que ganha muito acima do teto, amparado por decisões de juízes que também ganham muitas vezes muito acima do teto. Folha de Londrina: avanço de doenças promove corrida a farmácias e postos de saúde. Diário dos Campos: comércio de Ponta Grossa registra maior faturamento dos últimos anos. Ponta Grossa, por sinal, está lutando muito para valorizar suas riquezas naturais, suas belezas naturais e ter no turismo uma retomada de investimentos em outros setores. Jornal do Comércio do Recife: setor de turismo no mundo pode perder 22 bilhões de dólares por conta do Covid-19. O Fluminense, lá de Niterói: operação Lei Seca flagra mais motoristas alcoolizados este ano em comparação com o ano passado. Detalhe: devido às chuvas, o número de motoristas abordados foi menor, já o flagrante de embriaguez aumentou. Folha de Vitória: Caixa Folha Vitória, um jornal online. Caixa começa a liberar FGTS para vítimas de chuva de Cariacica. Tribuna do Norte, do Rio Grande do Norte:
de Natal, Rio Grande do Norte, estado administrado pelo PT. A partir de domingo, tarifa de ônibus em Natal será de R$ 4,25 em dinheiro e R$ 4,15 no cartão. Correio da Paraíba, número de bêbados ao volante em BR sobe 34%. Isso só nas BRs da Paraíba. O Liberal, chuvas predominarão durante o mês de março. Grande Belém já registrou 37% acima da média das chuvas no segundo mês de 2020. A região de Itabuna, Bahia tem 12 casos suspeitos do vírus. A Tribuna da Bahia, eu vou ler essa manchete, mas é importante destacar que o principal anunciante do Tribuna da Bahia é o governo do estado da Bahia. Quando você abre o site da Tribuna de Bahia, lá da Bahia está lá o anúncio do governo do estado. Isso justifica inclusive a posição editorial do jornal, que é um jornal francamente petista e anti-Bolsonaro, anti-Brasil. Partidos, movimentos e entidades preparam resposta a Bolsonaro nas ruas. A ideia é aproveitar o Dia Nacional de Paralisação dos Professores, marcado para 18 de março, para fazer uma série de grandes atos de rua por todo o Brasil. Nós, brasileiros, estaremos nas ruas no dia 15. É engraçado que eles estão preparando esses atos, inclusive com chamamentos de líderes do PT, daí não tem ameaça nenhuma para a democracia, né? Muito interessante. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba, registros de dengue em Votorantim passam de 8 para 22. A Tribuna de Santos, Praia Grande pode isentar desempregados e hipossuficientes da taxa de inscrição em concursos. Correio Popular, lá de Campinas, rompido com Bolsonaro, PSL perde em média 66 aliados por dia. Se perde 66 aliados, imagina quantos eleitores ele perde a cada dia. Eu já disse, já escrevi, que o futuro do PSL é voltar a ser apenas um partido nanico. Pode demorar 1, 2 ou 3 eleições, mas isso vai acontecer. Não é a questão de que eu quero, é a questão de realidade. Voltará a ser um partido nanico, um partido fisiológico, um integrante do Centrão, como por sinal já está sendo. Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará lidera casos suspeitos de coronavírus no Nordeste. Eu não quis colocar nenhuma manchete sobre a tristeza que tomou conta da torcida do Fortaleza, que estava se classificando na Sul-Americana, vencendo por 2-0 o Independiente da Argentina, quando aos 47, 48 do segundo tempo levou um gol que jogou por terra todos os seus sonhos. Campo Grande News, jovem é presa após compartilhar endereço de blitz pelo WhatsApp. Ela foi autuada por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Eu não sabia também que isso era crime, então fique atento. Compartilhar endereços de blitz é crime. O estado do Maranhão, órgãos em alerta por causa do navio encalhado no litoral do Maranhão. Estado de Minas, por medo de contágio, passageiros usam máscaras de proteção em Confins. Eu gosto de chamar aquele aeroporto lá de Confins do Mundo, mas é bonito o aeroporto. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, mais de 100 mil ainda tem que fazer biometria, isso só em Juiz de Fora. Diário de Contagem, coronavírus, consumidor pode cancelar ou remarcar viagem sem ônus. Folha da Manhã, de Patos se mobiliza por voos regionais. É um velho anseio da região lhe contar com voos regionais, e Minas tem um programa muito interessante de aviação regional. Diário de Uberlândia, vereadores não comparecem para prestar depoimento em processos de cassação. Pode deixar que provavelmente, eu espero pelo menos, que o eleitor casse essas figuras quando chegar a eleição de outubro. Eu não sei como certos vereadores
corruptos, envolvidos em corrupção, em denúncias e tudo mais, ainda conseguem se reeleger. Jornal de Uberaba. Receita Estadual faz operação de combate à sonegação fiscal em 47 municípios de Minas. Dentre os principais setores fiscalizados na operação, destaque para os de metalurgia, plásticos, têxtil, calçado, bebidas e combustíveis. Vamos rapidamente passar pelas redes, pelo site Jornal da Cidade Online. O maior dilema da Globo é que ela necessita destruir Bolsonaro ainda em 2021. Isso eu também venho batendo nessa tecla que ou ela destrói Bolsonaro em 2021 ou vai ficar complicado. Ainda que o Nhonho, o Botafogo, tenha ido para a Europa em voo de jatinho da FAB para discutir na Espanha a ideia do parlamentarismo no Brasil. Justiça em Foco. Após 3 anos, TSE nega recursos contra supostas candidaturas laranjas. Pelo amor de Deus, o Brasil tem um tribunal só para cuidar da questão eleitoral. E para decidir uma questão dessa, os caras levam mais de 3 anos. A mesma coisa que eu penso da Justiça do Trabalho. É preciso terminar com a Justiça Eleitoral no Brasil e com a Justiça do Trabalho, porque são 2 instâncias morosas, caras e desnecessárias e inúteis. Mandando um abraço aqui para o meu amigo Gilmar Correia, ele que é do Misto Brasília, e nós passamos a noticiar, enfatizar uma manchete, uma chamada dele, porque o Misto Brasília traz muitas informações sobre a vida cotidiana de Brasília fora do eixo do Congresso Nacional. Ibanez deve vetar parte do projeto do aplicativo de transporte. Vamos pelo mundo? O país de Montevidéu, já falei aqui também, já estou ficando até repetitivo. Prepare-se, o Uruguai, que até agora era um paraíso, vai virar um inferno, tudo porque no começo de março haverá uma mudança de governo, não só uma mudança de governo, uma mudança na perspectiva política do governo. Lacalle Pou inicia seu governo com 3 paralisações na educação, por lei de emergência que prevê mudanças em privilégios. Durante 15 anos, o Uruguai era um paraíso. Agora vocês se preparam que eles vão transformar aquele país lá num inferno. Mas eles não souberam dar conta do lado humano. Hoje, Montevidéu, você andando lá, é assustadora a quantidade de zumbis humanos que andam pelas ruas, dormem nas ruas, coisa que você nunca via no passado em Montevidéu. O Mercúrio de Valparaíso. Turismo da região, e turismo é muito forte ali naquela região, porque envolve Valparaíso, Vinha del Mar e muitas vinícolas ali nas cercanias. Pois bem, turismo da região sofre com violência e o coronavírus. Deutsche Welle, ataque aéreo mata soldados turcos na Síria. A Alemanha também enfrenta um surto de coronavírus e vamos ver se esse coronavírus serve para alguma coisa, pelo menos, e você vai saber daqui um pouco. Rádio França Internacional. Coronavírus, agências de turismo da França registram queda de 99% nas viagens para a China. Ainda tem alguém que vai para lá, é? Sputnik News, FMI deve reduzir previsões de crescimento da economia mundial devido ao coronavírus. Lusa, agora outra sessão de humor. Maduro, presidente da Venezuela, atribui surto do Covid-19 à guerra biológica contra a China. Mas vá se catar sua inutilidade humana. Você mata milhões de venezuelanos, você causa uma diáspora do povo venezuelano e tem coragem de abrir essa boca de lavagem para falar uma asneira dessas? Eu coloquei aqui só para que as pessoas saibam do que é capaz a insanidade de um imbecil e do que nós nos livramos, lembrando mais uma vez, em 2018, porque o nosso caminho era sim virar uma nova Venezuela. ANSA, Agência Italiana de Notícias, número de mortos com coronavírus na Itália vai a 17.
política de portas abertas do Conte deu nisso. Tá? Derrubaram, deram um golpe no Salvini, que tinha uma postura de restrição à entrada de imigrantes, e deu no que deu. Financial Times, Carolina do Sul, a última chance de Joe Biden fazer frente a Bernie Sanders é a questão das prévias. Os analistas todos apontam que o Bernie é o candidato mais fácil para o Trump ganhar. Mas os democratas apostam numa radicalização do discurso. Eu já falei aqui, o Sanders quer implantar nos Estados Unidos um plano universal de saúde, a exemplo do SUS no Brasil, a exemplo do plano lá na Inglaterra, quer que todas as universidades, Harvard e companhia, sejam gratuitas, e aí por diante. La Vanguardia de Barcelona, municípios e instituições suecas rompem com a China. Estocolmo exige a libertação do jornalista e editor Gui Minhai, de nacionalidade sueca, que foi condenado a 10 anos de prisão na China pelo crime de denunciar as atrocidades cometidas pelo governo chinês contra os cristãos. Agência Brasil, em live, Bolsonaro pede serenidade e afirma que respeita os poderes. Em boa hora ele falou isso, porque o que teve de asneira sendo dita por aí. Bom, para finalizar o nosso comentário rápido, eu quero destacar que todos nós temos que nos alegrar por termos essa cara de palhaço, essa cara de otário, essa cara de imbecil. Lula, um vigarista safado condenado em terceira instância, fará tour pela Europa com o nosso dinheiro. E não adianta pedir, mas o Bolsonaro poderia ter vetado. Não, quem poderia ter solucionado essa questão era a justiça, mas a justiça, ela liberou um condenado em terceira instância, condenado por roubo, por falsidade ideológica, por desvio de recursos. Isso, outros crimes que ele ainda não foi condenado, inclusive alguns que não será, como a morte do Celso Daniel, entre outros. Patife por natureza, Lula irá na velha e decadente Europa para fazer o que melhor sabe fazer: mentir, com aquela cara de sapo bêbado e aquele caráter de vigarista que lhe caracteriza pelo tempo afora. Ele irá mentir sobre o Brasil, claro, porque se tem uma coisa que o Lula sabe, a esquerda sabe, é mentir. Mas o que mais me apavora é que ele irá para lá para denegrir o Brasil com o dinheiro do Brasil, com o dinheiro dos brasileiros. É uma situação muito estapafúrdia. O Lula passará pelo antro francês, pela decrépita Alemanha, e irá para a Suíça. Como a Alemanha está com um surto de coronavírus, quem sabe os deuses ajudem o Brasil e caia realmente um surto pesado nele. Na França, em Paris, receberá o título de cidadão honorário da cidade, que vai ser que é presidida, administrada pela socialista e ateia Anne Hidalgo. Lula estará entre os canalhas igual a ele. Na Suíça, se reunirá com as igrejas do campo da negação de Cristo, os que aceitam aborto, aceitam infidelidade, aceitam um roubo, aceitam assassinato. Essas igrejas do campo afinado inclusive com o Vaticano. E também fará reunião com outras gangues, com outros grupos de ladrões. Dirigentes sindicais. Vamos usar o eufemismo que eles tanto gostam. Na Alemanha, para finalizar, também estão previstas reuniões com líderes sindicais e políticos. No dia 9 vai participar com um encontro em defesa da democracia no Brasil. Como esse patife, como esse ordinário, como esse canalha não consegue se reunir no Brasil, como ele não consegue estar em locais públicos, ele vai para a Europa. Aí ele vai para a Europa, a mídia macaqueia aqui, repete e dá eco às insanidades que esse boçal fala. Aqui no Brasil, o Lula agora se manifesta pelo Facebook.
Eu achei engraçado a nota num jornal dizendo assim, lá da Bahia. O ex-presidente Lula se manifestou em nota no Facebook. Mas como se manifestou se nem escrever essa anta sabe? Bom, o importante disso tudo, o Lula vai para a Europa com o seu dinheiro e com o meu. E esses caras ainda querem falar de liberdade. E esses caras ainda querem falar em respeito. Está na hora de nós nos mantermos extremamente alertas, porque a cruzada da patifaria vai ser grande. Em vários vídeos meus eu já disse, lembre-se, os patifes nunca dormem, os canalhas nunca descansam. E essa viagem do Lula, junto com a Dilma e com a Haddad, e eu queria saber do que sobrevive o Haddad, porque só viaja, deve ser outro funcionário pago com dinheiro do fundo partidário. Pois bem, esta trinca de vagabundos, esta trinca de ladrões, esta trinca de destruidores do Brasil, vai para a Europa com o nosso dinheiro para falar mal de nós. É mole? Um bom e abençoado fim de semana para você. Aproveite, leia, descanse, reflita e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, aqui às 7h30 da manhã, no Canal de Brasília. Um abraço e até lá.